Estamos de volta para o início do primeiro bloco, aqui discutindo o sistema previdenciário. A Grécia é o que mais se fala nas rodas políticas, quando o assunto é previdência, quebrou. A Grécia quebrou por conta do seu sistema previdenciário, também contribuiu muito. A gente assiste hoje, no dia de hoje, manifestações em Paris por conta também da questão previdenciária. E outros países também estão enfrentando esse problema. Na Argentina, em outros lugares. Aqui no Brasil, abriu-se o debate com todo esse rombo na Previdência. Para tratar do assunto, como eu anunciei antes, o doutor Almir Reis e o doutor Valdir Perazzo. E eu já vou colocar a bola aqui no meio de campo para Osmi e Narciso. Não, eu só quero, complementando o que você está dizendo aí com relação à Grécia e outros países, dizer que o Brasil, Narciso, é um país interessantíssimo. Sobre vários aspectos, vamos tratar aqui sobre previdência. Um país de muita jabuticaba. E jabuti na forquilha. O Brasil é um caso único entre as economias do mundo. É um país jovem com custo de aposentadoria de um país velho. Sim. E é em cima disso que eu gostaria até que tu iniciasse o nosso debate. Não, eu não quero iniciar, eu quero jogar aí a bola para o doutor Valmir. Almir Reis. Eu estou aqui com a revista Época dessa semana, onde o atual governador do Rio de Janeiro, ex-senador, ex-ministro da Fazenda, indicado por Tancredo Neves. Sim. Um experimentado político. Era sobrinho dele, na realidade. Sobrinho dele. E hoje é governador do estado do Rio de Janeiro. Ele diz aqui, clara e textualmente, o estado do Rio de Janeiro está falido. E se o governo federal não resolver as dívidas dos estados, ele vai entregar a chave do tesouro do Rio de Janeiro por lá. E ele dá um dado. Que esse dado para mim, doutor Perazzo, esse dado para mim, eu digo, meu Deus do céu, que coisa triste. O Rio de Janeiro hoje tem 223 mil funcionários ativos e 230 mil funcionários aposentados. Nossa. E vai se agravar. Então, essa... É o quadro, vamos pintar. Esse é o quadro. Pintar esse quadro aqui para o senhor fazer para a gente aí, doutor Almir, uma análise. A questão do Rio de Janeiro é uma situação bem pontual. Eu vou começar falando de Previdência de uma forma geral para a gente chegar até a situação do Rio de Janeiro. Na Previdência você tem o regime próprio, que são os estados, federados. Alguns municípios também têm regime próprio de previdência, mas tem principalmente o regime geral, que são daqueles servidores seletistas ou dos estados ou dos municípios onde não existe regime próprio de previdência constituído. Há uma grande discussão a nível nacional se a previdência de uma forma global é de fato deficitária ou não é. Eu me filio à corrente que diz que não é deficitária. Você se filia? A corrente que diz que a previdência de uma forma global não é deficitária. Não sou eu. Global. Pois é, essa tese... Mas o senhor vai começar deixar a esquentar aqui o tribunal bem explicadozinho. O que é a previdência global social que não é deficitária... Mas vamos falar no todo, na seguridade social. Exatamente, perfeito. Vamos lá. É justamente essa Mas questão. antes de você der essa explicação, que eu estou aqui ansioso para receber, já que vai pra... salvar a Previdência. Eu espero, porque tem caso no passado, Narciso, que justifica talvez o que ele vai dizer. Eu não sei se vai ser o caso. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói. Construída com os Ela IAPs. foi construída com recursos do Fundo de Previdência. Mas emprestado. E não retornou, jamais retornou aos cofres da Previdência. Brasília também. A gente vai conversar e vai voltar para isso aí já, para a chamada DRU. Por que eu digo que a Previdência não é deficitária? Quem faz esse discurso déficit, que a Previdência está quebrada, que amanhã não tem mais dinheiro nenhum para pagar, ele parte do pressuposto que a Previdência é composta tão somente daquelas contribuições feitas pelos funcionários,
carteira assinada, que é descontado direto do teu contra-cheque, a parte patronal, que o empregador também tem que descontar e repassar a Previdência, mas esquece daqueles tributos federais que estão previstos no artigo 195 da Constituição, como, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, que também fazem parte da contabilidade da Previdência. Então, muitas vezes... E uma parte substancial dos recursos das loterias. Sim. Exatamente. A Se eu for loteria ali é da Mega apostar, Sena, né? se eu for ali apostar na Mega Sena, diagnóstico. exatamente. Eu tentei só exemplificar, mas se eu for ali apostar na loteria, na Mega Sena, um pedacinho vai lá para a Seguridade Social. Como você falou de Seguridade Social, destaque que a Seguridade não engloba só a Previdência, é assistência, Previdência e saúde. E quando eu falar que não tem déficit, eu já estou englobando as três situações. Então, só prosseguindo aqui a questão. Se a gente considerar na contabilidade da Previdência não só a arrecadação decorrente do desconto da remuneração que a gente tem no contra-cheque, o desconto da parte patronal, mas levar em consideração também os tributos federais que devem fazer parte dessa conta, como também concurso de prognóstico, como exemplo a Mega Sena, a gente vai ver que a Previdência, mesmo com todas as desonerações em folha de pagamento, ela continua sendo superavitária. Só para resumir, não tomar a palavra só para mim, tanto é assim que ela é superavitária, que o governo ele conseguiu aumentar, na semana passada, a DRU, a desvinculação de receitas da União, de 20% para 30%. Então, eu vou tirar agora 30% da receita da Seguridade Social e vou aplicar aleatoriamente em outras temáticas. Esse dinheiro ele não é pego emprestado. Esse dinheiro ele nem faz parte mais do orçamento da Seguridade Social. Ele já entra no caixa do governo como se fosse orçamento fiscal. Então, se a Previdência está tão quebrada assim, como é que eu aumentei agora a desvinculação de receitas de 20% para 30%? Eu vou tirar ainda mais do orçamento da Seguridade para cobrir outras questões? Mas permita-me, Almir. Vamos lá. O rumo da Previdência, Narciso, ele está previsto, acho que para o ano de 2015, se não me engano, ou para esse ano, está estimado em 160 bilhões de reais. O dobro do que o governo deveria aplicar em infraestrutura. O descontrole maior disso é no setor público, que beneficia 1 milhão de pessoas e acumula um déficit de 68 bilhões de reais. E o setor privado com 28 milhões? Ou corresponde mais ou menos a 68 mil por aposentado na Previdência Pública. Perfeito. No sistema privado, o déficit é bem menor. É de 3.200 Proporcionalmente também muito menor. Você paga a muito mais pessoas e tem um déficit ainda menor do que o do público. Ora, se há essa estimativa, como é que você continua nos garantindo que não há déficit? É justamente essa a questão. A nosso sentir, existe uma maquiagem contábil para justificar a necessidade de reformas. Se o governo chegar aqui e contar para a gente, olha, a Previdência está bem, está com um superávit aí de 3, 4 bilhões, como é que ele vai conseguir empurrar o discurso da necessidade de reformas? Então, essa questão de reformar a Previdência, de você, de fato, trazer regras mais rígidas, ela vai ser necessária, sem dúvida alguma. A gente está vivendo hoje o envelhecimento da população e daqui a 30 anos, em 2045, 2050, vamos ter muito menos pessoas contribuindo para recebimento de aposentadorias. Então, é uma questão muito mais demográfica do que contábil atualmente. O que a gente defende é isso. Se forem observados todos os tributos federais e as fontes de receita da Seguridade como um todo, não haveria que se falar em déficit. Se você observar, o déficit estava meio que esquecido da Previdência durante os últimos 3, 4 anos. Enquanto você vinha vivendo um momento econômico legal, bacana, o que acontecia? Você tinha muitas pessoas na ativa trabalhando, desemprego lá embaixo, e essas contribuições sociais elas estavam lá em cima, de modo que vinha pouco se falando no tal do déficit. A partir do momento que as coisas desandaram, que começou a ter um desemprego avantajado, que hoje está na casa de 11 milhões, você diminuiu bastante a receita de contribuições sociais, tanto da parte patronal como da parte dos empregados. Que aí você precisa, para retomar o crescimento, justificar para o mercado que está organizando a casa, para que os investimentos retornem ao país. Então, o que a gente defende hoje não é uma posição isolada, não. A posição dos maiores estudiosos sobre a temática é no sentido de que não é que não precise reformar. Lá na frente a gente vai precisar, sem dúvida alguma. Quer dizer que hoje não?
Hoje, de imediato, não de forma drástica como está sendo alardeado pelo governo. A gente defende que hoje... Qual é a forma drástica que você está colocando? A drástica, por exemplo, a cogitação, inclusive, de você sair hoje da inexistência de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Já existe idade mínima para aposentar por idade. Por tempo de contribuição, de fato, não existe. Mas uma das A sugestões... somatória dos 95 anos. Exato, 95 pontos. Hoje, para você Sim, 95 aposentar pontos, e não desculpa. perder nada, se eu tiver 60 anos de idade, com 35 de contribuição, eu fechei 95 pontos. Vou poder aposentar sem incidência do fator previdenciário. Sim. Vou sair com um benefício muito legal, Integral. com valor integral. Acontece que você pode aposentar se não tiver a soma dos pontos Eles também. podem mudar essa regra na mudança drástica que o senhor Podem está... sim. Então, eles querem, na verdade, abolir essa ideia do 85/95 pontos para ele virar um ponto de partida. Só para esclarecer, hoje, se você não tiver qualquer tipo de idade mínima, você tiver 51 anos de idade, com 35 de contribuição, para quem começou É o a meu trabalhar... caso. Ó, é exatamente o teu meu caso. Vamos se aposentar, então. Eu tenho mais de 35 anos de contribuição e não tenho Vê, idade. Tenho você 55. começou muito cedo. Então, hoje a Previdência beneficia aqueles que ingressaram muito cedo no mercado de trabalho. Quem começou com 15 anos, quando tiver 51, vai ter aí 36 de contribuição aproximadamente e já pode aposentar. Vale a pena aposentar? Não. Por quê? Se eu somar 51 de idade com 36 de contribuição, não vai dar os 95 pontos. Não dando os 95 pontos e eu sendo homem, eu vou sofrer incidência do fator previdenciário. Sofrendo incidência do fator previdenciário, nesse teu caso concreto aí, tu perderia 40% do valor do benefício. Justamente. Você deve ganhar muito bem, logicamente, então... Sim, mas já acha que isso não está correto? Não, eu vou explicar É a o questão. funcionário mais caro da televisão. Eu tenho certeza. Então você perderia hoje, se você recolhe sobre o teto máximo, que hoje corresponde a cerca de 5.200, 5.189,82, você perderia 40% do valor dos proventos para eventualmente inativar mais cedo. Eu defendo que isso está certo. Quem quer aposentar O cara desse Claro. novo pra caramba, com vigor físico, com certeza. Tem que trabalhar então, mais. quem aposenta Eu quero- cedo, eu defendo que realmente doutor, tem que eu queria- sofrer incidência. Doutor Almir, deixe... Eu queria introduzir o doutor Valdir. Claro, eu tomei a palavra, eu peço Quem desculpas está aí. bebendo, não. Nós estamos bebendo aqui numa boa fonte, né? É uma boa fonte. Claro. Porque depois que o doutor Perazzi falar, eu parece que você é adversário de vocês dois nesse Eu acho que sim. Vamos para a contestação. Nossa né? tese é minoritária, Vamos nossa pro tese é pau. minoritária, de fato. Eu concordo parcialmente com o doutor Almir. Né? Isso. Acho que, na realidade, a agenda da reforma da Previdência não é de hoje, doutor Almir. Claro. Na realidade, a gente vem reformando a Previdência desde quando ela existiu. Exatamente. Para piorar, Aliás, gravar. vocês eram constituintes quando, em 1988, foi preciso a colocação do artigo 58 no ato das disposições constitucionais transitórias para corrigir os benefícios pelo salário mínimo, porque eram tão aviltados que a própria Constituição teve que fazer uma inclusão de uma norma no artigo 58 das disposições constitucionais transitórias. Narciso e Osmi eram constituintes nessa época. Eu também vejo, a situação do Brasil é muito grave, 11 milhões, como o doutor Almir falou, 11 milhões de desempregados, inflação crescente, produtividade baixa, né? Então, nós estamos realmente numa situação que precisamos reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária, todas precisam ser feitas, mas a que se leva mais em consideração no momento desse é a reforma previdenciária, porque o déficit, como Talvez você a falou, política seja é realmente muito alto. prioridade Agora, dessa o que eu acho que prioridade. precisa, Narciso? Primeiramente, a questão de gestão da Previdência. Perfeito. Né? Eu acho que é preciso melhorar a gestão da Previdência, é preciso reduzir fraudes. Eu vou Combater dar a corrupção. Combater a corrupção, Com clareza. a fraude. Eu tenho ouvido isso de Olha, professores eu vou dizer para vocês, aposentados. quando eu era defensor público, eu disse isso Vou para o contar um doutor exemplo Almir, prático depois. um exemplo prático que se repetia cotidianamente. Uma vez chegou para mim, o Narciso, um homem com 86 anos, com uma mulher de 25, diziam que queriam casar. Eu disse, meu Deus, qual foi o amor que despertou O amor fati. dessa jovem de 25 anos por um homem de 86, né? É o amor Então, fati. era na realidade... É o amor presente, é a vida. Você acha isso É a vida pulsando, doutor. Você acha isso impossível? Não digo que é impossível, mas não é raro. É raro. É raro. Mas- Na mas não é realidade, tão aquele raro mais, homem- não. naquele- Não é tão raro mais. naquele- Tem na figuras realidade, encantadoras que podiam, logicamente. na realidade, aquele homem queria fazer a proteção daquela jovem do ponto de vista previdenciário, isto é, fazer Uma caridade. uma caridade a uma mulher de 25 anos com a previdência, isto é, fazer aceno com um chapéu alheio. E eu pergunto, quantos milhões de pessoas no Brasil estão nessa situação? Ontem, Fraude. doutor Então, Valdir, nós precisamos melhorar a Chapéu eficiência alheio, viu? judiciária. Chapéu Sim, alheio. o- Ontem, eu queria até que o doutor Narciso, Ontem eu assisti pela Rádio Senado um projeto de lei do senador Aécio,
que estava na mão da relatora Marta Suplicy, que já tinha feito uma emenda acerca de que uma pessoa que adotou filhos também teria direitos à pensão. Interessante isso aí que você está colocando. E ela estende ao homoafetivo também. Quer dizer, tudo isso é do Caixa da Previdência? Essas cortesias que o senhor falou? Cortesia com doutor? Eu queria dar um número. Tudo isso é Caixa da Previdência? Só para falar contigo, olha. Porque o tema é muito bom. Muito interessante o tema. Absolutamente, embora respeito a posição. Mas o que é bom é isso, o debate é bom exatamente por isso, né? Narciso está preparando a artilharia. Narciso, se a atual trajetória de aumento de gastos sociais for mantida e não for feito nenhuma reforma, como a da Previdência, mas agora, não é para amanhã não, o custo para sustentar os altos salários, ou todos os salários, a aposentadoria, os benefícios sociais, dobrará. E vai chegar, a parcela do PIB vai ser dobrado. E chegará a 28,5% da economia, Narciso. 28,25%. E para sustentar isso, Perazzo, Sim. é necessário a elevação da carga tributária que o brasileiro não aguenta mais, que pode chegar a 50% do PIB para sustentar o atual sistema de previdência social no Brasil. Isso é uma coisa extremamente preocupante. Sim. doutor Almir. Quando o doutor Valdir disse que ia trazer o doutor Almir para cá, para mim essa similitude nos nomes deu a ideia de um cara que queria me convencer. Sim. Que a Previdência é superavitária. Eu vou lhe convencer. No final a gente não conversa. vai convencer. Vou convencer sim. Não vai. Até o final eu consigo. Interessante, Vamos lá. muito interessante. Você pode ter uma tese que a gente respeita. O Brasil hoje Mas eu acho que precisa de ajustes, para ser bem está claro. vivendo uma farsa. Se eu fosse parlamentar, Osmi Lima, que eu não tenho saudade de ter sido. Não, se for candidato, eu voto em você. Não, mas não Eu Tem transfiro meu voto justificativa aí, para né, cá para votar Osmi? também. Eu transfiro meu voto para cá para ele. Votei 2 vezes na de afastar. É verdade. Se eu fosse um parlamentar e nós estivéssemos no regime parlamentarista de governo, eu digo aqui de alto e bom tom que voltaria para afastar a presidente Dilma do governo. Pronto. Por quê? Por incompetência ou por inabilidade. Política, Política, se relaciona. Capacidade política, né? Mas nunca votaria para afastá-la do poder por pedalada fiscal. Sim. Porque, para mim, isso é uma patifaria política que está submetendo esse país. Mas vamos lá. Então, se a Previdência do Brasil é superavitária, primeiro, ao senhor afirmar isso, fale aqui baixinho para não se ouvir, porque senão o presidente da República vai lhe convidar para ser ministro, para provar que é. Pensei na mesma hora, né, quando ele falou de Eu vou cara. resolver. Mas tenha calma, até o final ele Ministro da convence. Previdência. É. Ministro da Mas Previdência. o próprio ministro da Previdência, Carlos Mas ele não Carbas, quer o como anterior, ele não, porque ele está anunciou que vai contestando deixar o governo. rombo. Eu vou explicar. Ele está contestando o rombo, seria um perigo para o governo. Olha, Ele é um de perigo pro 2002, governo. de 2002 até 2016, sempre não crescendo, o déficit da Previdência no ano de 2002 já foi de 15,3 bilhões de reais. Certo. Foi aumentando para 24, 30 e tal. O déficit da Previdência deste ano será de 216, de 125 bilhões de reais. Só um detalhe que você está dizendo aí, preciso. E esses gastos, receitas e gastos, estão contidos no orçamento da União. É real. É dado real, está no orçamento da doutor. União. Esse Não, deve- é justamente. é Se a aí é que está a Previdência- questão, ele se não a Previdência considera tá real. tão quebrada Ele assim, considera se contábil. está tão mal das Sim, pernas, sim. para que eu vou aumentar a desvinculação de receitas da União? Eu vou tirar mais 10%, já tirava 20% do orçamento da Seguridade para gastar com outras coisas. Para que eu vou Na tirar mais margem de manobra. 10%? Então, qual é a lógica do governo? Se já está quebrado, se não tem dinheiro, para
Porque eu vou tirar mais dinheiro de lá. O senhor acha que esse número que o Narciso apresenta é Minha preocupação não é que o Narciso esteja chutando. Ele está vendo números, muitas vezes divulgados oficialmente pelo governo federal. Oficiais. Esses números Oficiais. foram tirados do Orçamento Geral da Eu União. vou te explicar uma questão. O governo gosta muito de chutar números, às vezes, e eu vou citar um dado de hoje, na verdade. Aí já deu um governo da Argentina. Um dado da Argentina que era apresentar o número fictício. Não, um dado de hoje. O governo anunciou que ia conceder aumento para os servidores públicos do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, e que isso ia apresentar 53 milhões de reais de custo a mais para o governo e que isso já estaria embutido no orçamento e tudo mais. Um jornalista do Valor Econômico, ele questionou o governo, olha, é só isso aqui mesmo, tem certeza? E o governo hoje divulgou, eita, a gente esqueceu uma vírgulazinha lá. Onde tu via 53 é 68 agora. Então são 15 bilhões de diferença do dia para a noite. Não está falando de 15 reais, não. São 15, é muito dinheiro. Deu na folha, eles então, estão avaliando minha preocupação gigante com relação aos dados, que muitas vezes o governo estima, chuta dados sem base, sem a devida correspondência. Você acha que essa cidade de 120 e eu tenho dados... 124 bilhões. 124 e bilhões. Cresceu, dobrou, a dívida dobrou de 2013 para agora. E eu tenho dados de 160 bilhões estimados agora para 2016. 160 bilhões. Narciso, são fictícios? Veja, não, Osmir Narciso, de fato, a Previdência gasta tudo que está informado lá. De fato, tem aquele gasto todinho mesmo. O que a gente discute são as receitas, que eles não levam em consideração o que vocês fizeram na Constituição, na condição E aí vem a questão da gestão. É o artigo 195 da Constituição. A gente não pode se ater, quando faz essa contabilidade, tem déficit ou superávit. Não pode se ater tão somente às receitas que são descontadas eles não colocam as outras receitas na contabilidade. Eles não colocam as outras receitas. E além de não colocar as outras receitas, o que é que eles fazem? Desoneram folha de pagamento, eles merecem no orçamento da Seguridade Social para, na verdade, movimentar a economia do país, para diminuir o custo do empresário, mas, na verdade, não fazem a devida contraprestação, não tiram do orçamento fiscal esse dinheiro que eles deixaram de recolher e fazem a devida reposição. Então, o que a gente discute é a questão da maquiagem contábil para justificar a reforma. Sobre maquiagem contábil, a gente volta no segundo bloco, né? Porque é interessante aqui, o programa está muito bom. Sim. Eu vou para o intervalo e volto já. Na maquiagem...